Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu podcast. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rafael Bardini, cirurgião de consciência, médico de almas, criador do podcast que você está, Autoconhecimento Liberta, e da escola Instituto Quântico Autoconhecimento. É uma escola onde você estuda com bastante profundidade sobre autoconhecimento, juntando ciência e espiritualidade. Então você vai ter do mais alto nível de ciência, neurociência, ciência quântica, ciência social, política, tudo, entendendo como tudo funciona de uma forma material e depois de uma parte espiritual. Então todo esse desenvolvimento está acontecendo dentro da escola, que você pode acessar pelo link que normalmente eu deixo na descrição dos episódios, dos podcasts, ou você pode me acompanhar no Instagram, @Rafael_Bardini. Vamos lá, que o assunto tem bastante coisa pra gente falar. Estamos falando sobre religiões. Qual é a certa? Qual é a melhor? Qual é a melhor? Então, no episódio passado, eu trouxe um pouquinho pra você a história, bem assim, pincelada, só pra você entender da onde surgiu o cristianismo. O cristianismo não foi fundado por Jesus. O cristianismo não foi fundado pelos apóstolos, foi fundado por Paulo, que não era apóstolo, não era para perto de Jesus. Ele era um cara que gostou depois, né? Viu força nessa linguagem depois. E aí ele fundou uma igreja. E aí a igreja católica, como começou com o Império Romano, que foi o próprio império que matou Jesus. Ele mesmo assumiu essa religião, mas totalmente por questões políticas, né? E não porque realmente entendeu. Até porque, depois de um período, eles mandaram lá a famosa Guerra Santa. Aonde já se viu uma guerra ser santa? Teve uma época que os padres, os papas da época, abençoavam as armas que iam para as guerras. E olha-se, o que isso tem a ver com Jesus? Não tem nada a ver com Jesus, né? Então, a Guerra Santa era isso, né? Mandava lá a cruzada, os cavaleiros da cruzada, para matar os muçulmanos, enfim, começar uma guerra que perdura até hoje. Essa guerra entre muçulmanos e Ocidente e Oriente não é agora, começou lá atrás, né? Então, totalmente uma questão política. Então nós temos continuando um pouco desse cristianismo. Aí depois nós temos então Lutero, que vem e desfaz tudo e cria uma nova visão, que daí já não se considera mais o católico, e enfim, aí você tem trocentas ramificações cristãs, aonde pra mim virou uma bagunça, porque qualquer um hoje que quiser abre uma igreja, né? Enfim. Aí nós temos o que aqui no Brasil, além da igreja católica, né? Da religião católica e cristãs, nesse sentido geral. Nós temos a Umbanda. A Umbanda, por meados da década de 70, um pouquinho antes da década de 70, a Umbanda, no censo, em pesquisas, se não me falha a memória, eu espero não estar com a memória falhada, eram aproximadamente aí 300 mil ou 3 milhões, alguma coisa desse número bem grande de brasileiros que se declaravam umbandistas. Na Praia Grande, por exemplo, você vai ter lá a estátua de Iemanjá. Aquela estátua foi feita nessa década de 70, 80, porque era muito umbandista que existia naquela época. E o prefeito da cidade, lógico, né? Política, quero ficar bem com o povo, botou Iemanjá lá. E por que colocou Iemanjá lá e não colocou um Jesus? Porque era muita gente umbandista, era a maioria. Só que quando veio o Edir Macedo na década de 70, falando sobre essa outra visão, ele que começou a defamar a Umbanda, ele começou a disseminar que o que a Umbanda fazia era coisa de demônio, não era coisa de Deus, era o demônio. Então ele começou a fazer esse movimento de demonização da Umbanda.
E aí, cara, ele começou a arrecadar gente. E aí o povo foi acreditando nele, e ele tem o dom da oratória, né? Ele tem o dom de convencimento. Meu tio conversando comigo esse dia falou: nossa, eu escutei o pastor falar, o Edir Macedo na televisão. O cara fala forte, firme, né? De você marcar bobeira, você até acredita nele. Porque minha família é toda católica, né? E é isso. É só uma jogada psicológica, isso é psicologia pura. Você pode fazer um curso de PNL, que você vai aprender como se comunicar a ponto de convencer as pessoas, né? E isso não dá espaço para a pessoa pensar por si só. Ele vai introjetando. Na hora que você vê, você já está totalmente com a sua mente lavada, a famosa lavagem cerebral, né? Onde você não pensa mais. E aí ele fala, e quando você questiona, o que vem falar pra você é: não questione. Não questione a Deus, isso não pode ser questionado, né? E ainda vai mais além. Se alguém falar pra você isso, se alguém falar, eu, por exemplo, né? Se alguém falar pra você que tá errado ou sei o que, eles vão fazer isso, viu? É o demônio tentando você. Então eles usam de todas as argumentações pra amarrar a tua mente. Para não fazer você pensar por você mesmo. Para você pensar como eles pensam. E isso tá mais falado do que, né? Não tô falando nada novo. Já saiu, tá no Fantástico. Ensinando a ganhar dinheiro. Aquela essa bobagem toda que não é o ponto aqui. Mas o ponto aqui é: da onde começou a defamação da Umbanda como demonização? Foi nesse momento. E aí as pessoas foram diminuindo. Até que hoje nós temos essa, né, uma grande, bem dividida a coisa. Tem muita gente que é umbandista, mas não tem coragem de falar, então fala que é espírita, né? Por medo de ser atacado, e eu super concordo, né? A gente não sabe como as pessoas vão reagir, né? Mas isso não tem nada a ver com Jesus, né? O que Jesus falaria? É sempre pensar assim, né? Se eu sou cristão, o que Jesus falaria sobre isso? Nada. O que ele ia falar? Nada. Ele andava com prostituta, ele andava com bêbado, ele andava com leproso, ele andava com pecadores. que Jesus ia falar? Se ele tivesse aqui hoje, onde que ele estaria? Ele estaria num púlpito de uma igreja? Ele estaria no Vaticano? Óbvio que não. Jesus estaria nas periferias, levando amor, carinho e cura para as pessoas nas periferias. E não na capital, porque se ele fosse para a capital de novo, ele ia ser morto, como foi, né? Então, por uma análise, olha só, estou fazendo uma análise livre de julgamentos, eu estou fazendo uma análise livre de crenças, totalmente uma análise racional, pelo próprio traços psicológicos de Jesus. Então a Umbanda começou a ter essa deturpação. De onde nasce a Umbanda como religião? Então nós temos que voltar lá em África. Por quê? Não só em África, mas antes de 1500 também com os povos indígenas aqui do Brasil. Porque lá em África, os primeiros povos, né, com muito peso que veio para cá foi o povo Banto. Os pretos que foram escravizados foi o povo Banto. O povo Banto, eles têm uma visão diferente de se conectar com Deus. Então, através do cristianismo, que nós entendemos hoje cristianismo, como que se conecta a Deus? Através de Jesus, através do Pai Nosso, da Ave Maria, da igreja, do pastor, essas coisas. Existe um intermediário ali com Deus. Tem gente que fala que Jesus era o próprio Deus na Terra, né? Tem gente que fala que Jesus não era o próprio, ela era só o Filho de Deus, aquela discussão toda, e cada um vai ficar discutindo eternamente, ad infinito. O ponto é, o povo Banto tinha uma visão diferente. Ele dizia assim: Nzambi é a forma com que eles pronunciam Deus, o Criador de tudo que é, Zambi. Zambi não pode ser alcançado por nós, réis mortais, seres humanos. A única forma de nós conseguirmos as graças dos nossos pedidos serem atendidos por Nzambi é através dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais que já morreram.
Porque o povo banto não acredita que a morte acabou. O espírito continua vivo quando o corpo morre. Então, o povo banto cultua os ancestrais. Então, é os ancestrais, é o meu avô, é o meu antepassado, o meu biso, tetra. Eles já estão no plano espiritual. Eles estão mais perto de Deus do que eu. Então, eu faço uma oferenda para os meus ancestrais. O que o meu ancestral gostava de comer quando ele estava aqui? O que o meu ancestral gosta? O que eu aprendi com os meus ancestrais? Porque, na verdade, o povo banto tem isso há muito tempo. Então, eles aprendem com os mais velhos. Então, o que já está funcionando, que os mais velhos vêm fazendo, o povo banto só replica. Não questiona os mais velhos. Faz uma oferenda com farinha, óleo de dendê, blá, 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 e oferece para o seu ancestral fulano de tal. E faça um pedido que você vai alcançar. Por que faz isso? Porque eles entendem que só vai chegar a minha mensagem para Zambi se os meus ancestrais, se eu falar com os meus ancestrais, eu diretamente conectar a Zambi, não consigo. É uma frequência muito alta, é uma energia muito poderosa que eu não sou apto a isso. E aí nasce o culto aos ancestrais. Os povos iorubás, que é um outro povo, que é muito valorizado, né? Fala que a Umbanda vem dos povos iorubás, mas pelos estudos que eu tenho feito, o povo banto tem muito mais peso na Umbanda. Os povos africanos, eles tinham o culto dos ancestrais. Aí é um outro tipo de povo, entende? Que são aldeias. Então lembra, mitologia, cada aldeia tem a sua mitologia. Numa outra aldeia, numa outra mitologia, eles têm o culto aos orixás. Orixás nada mais não é Deus. Orixá não é Deus, gente. Ó, aprende, presta atenção. Tá? Orixá não é Deus. Então, você tá falando de orixá, você tá falando que tem vários deuses, isso é demônio. Não. Orixá não é Deus. Orixá é um ancestral que vai falar com Deus. Entendeu? A diferença? O candomblé que existe no Brasil não foi fundado na África. Foi fundado pela mixigenação, mas nós já chega aqui nesse lado aqui, vamos ficar antes da escravidão. Existe o culto aos ancestrais. Então, por exemplo, um que eu tenho uma conexão e eu gosto, que é o Xangô. Xangô era rei de Oió. Oió é uma cidade lá na África. Ele era um rei há muitos. Mitologia, lembra? Uma mitologia, uma história que é contada de pai para filho, de forma empírica vai se passando o conhecimento. Então dizia que Xangô era um grande rei e ele defendeu o seu povo, batendo uma pedra na outra e fazendo fagulhas de fogo. E ele é o rei da justiça, ele é o equilíbrio perfeito. É o senhor do fogo. Então os ancestrais nos contam essas histórias e que a gente pode louvar a Xangô para que Xangô nos ajude junto a Olorum, né, que é o Deus. Então, Zambi para o Banto, Olorum para os Iorubás, que é o Deus. Então, tudo é um culto à ancestralidade. Então, as religiões de matrizes africanas, no nosso Brasil, ou qualquer outro lugar, é culto aos ancestrais, a quem já morreu lá atrás, e eu cultuo os ancestrais. Então, é diferente. Na China você também tem culto aos ancestrais. Na China eles cultuam lá a deusa Kuan Yin, que é uma ancestral, ou você acende incenso pro seu ancestral, uma comida pro seu ancestral. Na China tem umas coisas assim também, né? Então olha a diferença. Um se conecta com Deus através da história de Jesus, a Umbanda se conecta com Deus através dos ancestrais, fazendo os seus pedidos e as suas intenções. Quando acontece o movimento da escravidão, então, o povo europeu, os brancos, portugueses, espanhóis, entram, invadem a África, roubam aquele povo, traz para cá, para o Brasil, tá? Forçosamente, de uma forma horrenda, que se você quiser saber a verdadeira história, bem contadinha, tem na escola, no ICA, né? Eu tô contando a história da escravidão. Quando esse povo preto chega para cá, ele traz junto com eles os seus conhecimentos.
E quando eles chegam aqui, quem eles encontram? Os povos indígenas. Os tupinambás, os tamoios, os aimorés, os guaranis, os caiapós, todas as tribos indígenas, roniquins, yawanawás, né? Claro que eles não entram em contato com esses mais do fundo, é mais aqui, tupinambá, guarani, né? O tupi-guarani, que é a língua tupi-guarani do povo, enfim. Aí, qual é a mitologia dos povos indígenas? Também é culto aos ancestrais. Então, o pajé, o xamã, ele sempre vai invocar o seu ancestral. Porque eles invocam os mais velhos. Quem já veio antes sabe mais. Para conversar com um grande espírito, muitas vezes ele vai usar o cachimbo, a fumaça, porque é isso que eles acreditam, que o tabaco é o avô, é o abuelo. O tabaco, ele tem o espírito de nos conectar com o plano sutil, porque a fumaça vai, então ela é sutil, é uma mitologia, uma visão que se conecta ao plano espiritual, aos ancestrais. Os ancestrais mandam as mensagens, faz isso, faz aquilo, usa essa erva para tratar esse problema. Vai lá naquele ponto da aldeia que lá você vai achar sua caça. Era assim. Então, quando esses povos indígenas, que também foram escravizados, com esses povos pretos africanos, que também, principalmente, foram mais ainda assim, né, sofreram mais a escravidão por conta do transporte, e por conta também de tudo que aconteceu depois, eles nas senzalas, eles trocavam conhecimento, eles trocavam informações, eles conversavam, e eles viram que as religiões, que a mitologia deles eram semelhantes. Nossa, o povo banto cultua os ancestrais, o nosso povo também. Vamos juntar esse povo aqui para a gente poder fazer um trabalho de libertação através da espiritualidade. E foi aí que nasce a Umbanda. Os povos indígenas, como o povo banto, já se fazia as incorporações dos seus ancestrais. Então o ancestral ele se manifestava no corpo daquele, né, médium, hoje a gente chama de médium, né? Mas é daquele... Aí você vai ter uma palavra também que é muito pejorativa, que é muito negativa para nós, que é a palavra quimbanda. Quimbanda é uma palavra muito voltada hoje para o negativo, porque fala que faz mal. Mas quem realmente entende a história, o quimbandeiro significa aquele que promove a cura. Então existia a quimbanda, que é lá da África também, do povo banto. Veio para cá, então a Umbanda também significa esse povo que cura, aquele que promove a cura, né? Então, aquele que promove a cura, ele entra em ressonância com esse ancestral, e esse ancestral fala através dele. Então ele transfere: olha, sua filha está acontecendo isso, precisa fazer uma oração assim. Olha, está acontecendo aquilo, usa dessa erva, usa aquela outra erva. Os povos indígenas compartilharam o seu conhecimento das ervas que existiam aqui na terra do Brasil, para os pretos poder usar e fazer também o seu trabalho. Então é assim que começou a Umbanda. E a Umbanda, ela era, essa Umbanda antiga, ela era trabalhada dentro das matas. Não existia templo para Umbanda, até porque ela era caçada, era perseguida, era proibida, você era preso, você morria se você praticasse Umbanda. Era bruxaria, era demônio, né? Lá atrás você já tinha essa visão, que estava errado, não tinha essa liberdade. Então, para onde que os escravos e os escravos pretos e indígenas eles iam? Para dentro das matas. O povo banto tem uma coisa: o povo banto não cultua orixá. O povo banto não cultua orixá, o povo banto cultua inquices. E o que são os inquices para o povo banto? É a própria força da natureza. É a água do rio, é a cachoeira, é a pedra, é a mata, é a folha, é o vento, é o fogo, é a terra, é o ar, é o mar, é a areia. Inquinces são forças da natureza. Orixás são ancestrais, são reis que já viveram. Então o candomblé invoca os orixás. A Umbanda invoca os inquinces da filosofia banto. Mas hoje se diz 7 linhas de Umbanda, 7 orixás de Umbanda. Mas a Umbanda raiz, essa Umbanda primórdio,
Ela não cultuava orixás, ela cultua ancestrais, que são os povos indígenas, os povos pretos, e que depois se conectou outras forças ao longo do tempo, foi se conectando outras forças chamadas de marinheiros, os herês, as crianças, os encantados, né? Então a Umbanda nasce daí. Nós, brancos, a primeira informação que eu tive, que foi o que eu falei lá atrás para você no outro episódio, foi que a Umbanda nasce em 1908 com Zélio Fernandinho de Moraes. Zélio Fernandinho de Moraes tem importância? Tem. Mas não é ali que começou a Umbanda. A Umbanda começou há muito mais tempo. Lá com o povo banto, com os povos indígenas, que já se faziam o culto dos ancestrais e a incorporação para o bem da comunidade. Então, Zélio Fernandinho de Moraes foi um homem branco que trouxe credibilidade para a Umbanda. E por que a Umbanda chama... É isso que eu queria contar. Por que ela chama terreiro? Roça, né? O candomblé tem roça de candomblé. Por que fala roça, terreiro? Porque antigamente eles iam para onde? Eles iam para roça mesmo para fazer o candomblé deles. Eles iam pro terreiro mesmo para fazer a Umbanda. Ia pro meio do mato. Então a Umbanda raiz, ela é no meio do mato, ela é no meio da natureza. E não nos templos. E não nos cheio de coisas. A Umbanda é de roupinha branca basiquinha. E não esse monte de teretetê que existe hoje. Tudo bem, tem condições de fazer, é muito bonito, é bonito para os olhos. Mas não precisa. Não é necessário. A Umbanda pé no chão, a Umbanda raiz, a Umbanda... Então, olha como fundou a religião de Umbanda. Então, eu te contei como fundou a religião católica, cristianismo. Te contei como é que nasce a Umbanda. Né? Então, a Umbanda nasce dessa mixigenação de culturas do povo banto com os povos indígenas. Se você sobe para o Nordeste, para o Norte do nosso país, nós temos a Jurema Sagrada, nós temos o Catimbó. Tudo isso foi essa mixigenação. A Umbanda, ela faz parte também desse núcleo. Eu arrisco dizer que a Umbanda nasce desses lugares. O Catimbó, por exemplo, é culto também aos ancestrais. Então, o que eu estou querendo dizer? Culto aos ancestrais. Umbanda é cultuar os nossos ancestrais. Então, nós, povo brasileiro, temos no nosso sangue preto, temos nosso sangue indígena, temos de tudo, europeu, temos tudo. Somos bem miscigenados. Depois de trocentos anos, somos bem miscigenados. Então, a nossa ancestralidade é o que a gente cultua. Então, quando você invoca dentro de um terreiro de Umbanda um preto velho, provavelmente ele é o teu tataravô, que está voltando para cá para te ensinar alguma coisa. Essa é a visão da Umbanda, dessa tradição, dessa Umbanda de tradição, essa Umbanda antiga. É claro que as coisas vão se modernizando, as informações vão mudando, e aí nós temos várias raízes de Umbanda. Tem Umbanda esotérica, com o Mate Silva, com o Rubens Saraceni. Aí você vai ter outras linhas de Umbanda, né? A Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes. Agora você tem os mais jovens que já estão até saindo fora dessa questão de Umbanda e tá indo para uma questão mais livre. É a modernidade, tá tudo certo, mas eu tô contextualizando você a história, a origem da Umbanda raiz. A raiz da Umbanda vem dali, né? Bom, e a Umbanda também tem essa mixigenação católica. Por quê? Você tem aquele rezador. Né? Hoje, aonde que tem benzedor? Benzedor é católico. Todo benzedor que você for conversar, ele é católico. Ele tem lá Nossa Senhora Aparecida, ele tem Jesus Cristo, ele tem Salve Rainha Maria. Blá blá. A minha avó benzia. E ela era fé em Nossa Senhora Aparecida. A minha outra avózinha, que graças a Deus continua aqui, ela benzia também, agora não benze mais. Também católica. Então, o benzimento vem do catolicismo. E aí, quando você tem um preto velho, que é um preto velho rezador, benzedor, é aquele ancestral que lá atrás benzia, que volta para se manifestar, para nos ajudar espiritualmente, ou até mesmo de uma forma psicológica, né? O preto velho é o psicólogo do pobre, muito falado assim, né? Que não é, né?
não acho muito legal falar isso, mas é isso que eu quero dizer. O psicólogo do povo ali é o preto velho, né? Dentro de um terreiro, de umbanda, né? Bom, pegou um pouco então a contextualizar a questão aqui da Umbanda, onde ela surgiu de verdade. Percebe que eu estudei um pouquinho mais, tive mais bagagens históricas, então estou aqui reformulando, atualizando você também nessa questão da Umbanda. No próximo episódio, eu vou falar com você sobre uma outra visão, que são dos povos do Oriente, que são os povos hindus, né? Vamos falar um pouquinho desse lugar do hinduísmo, ali dos Vedas. Qual é a visão desse povo sobre religião? E eu acredito que ali a gente já pode encerrar no próximo episódio, porque daí eu quero trazer o quê? A ciência, tá? E aí a gente vai fazer um link de tudo isso que vai ser muito grandioso. Bom, assim falei com muito amor. A minha intenção não é ofender ninguém e nem dizer para você o que é certo e o que é errado, é só trazendo para você, contextualizando você com informações históricas, para que você pense por si só, que você tenha suas próprias opiniões e suas próprias decisões para que caminho seguir, tá bom? Assim falei com muito amor, desejo para você muita luz e muita paz e até o nosso próximo episódio.